Olá, a paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem neste momento. Eu sou o pastor Norberto Félix de Jesus. Hoje nós iremos trazer mais um assunto e desta feita falaremos com relação à fé. O nosso tema será: como a fé é produzida no homem? Um assunto muito interessante, não é? Muitas pessoas têm escutado falar sobre a fé e é um assunto bastante debatido na atualidade. Contudo, muitos ainda têm uma dúvida e não conseguem compreender realmente como esta fé acontece na vida das pessoas. Eu gostaria, antes de falar sobre o assunto, pedir a você que se inscreva no canal e, ao assistir este vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos, com seus irmãos. E também deixe o seu like, faça o seu comentário, pois isto ajudará no crescimento do nosso canal e isto também contribuirá para que nós possamos divulgar a palavra de Deus para outras pessoas. Então, vamos lá. O nosso tema é como a fé é produzida no homem. E o nosso texto base para nós iniciarmos o assunto, não tomarei muito o seu tempo, não terei muitas delongas, justamente para que você possa escutar e assistir e de forma agradável. Então, vamos lá. O nosso texto base é o livro de aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, parando para analisar, nós chegamos ao seguinte: a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Não é assim? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós entendemos que desde que Deus exige fé para sermos salvos ou para sermos abençoados, Ele deve colocar em nossas mãos os meios pelos quais a fé seja produzida. Observe que além deste livro de aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar-lhe, aqui a Bíblia se refere a Deus no caso. Então, nós vemos também que no livro de aos Gálatas, capítulo 3, no versículo 11, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, observe, o apóstolo Paulo, ele falou isto para os nossos irmãos ali na galáxia, aos Gálatas, que é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Em aos Hebreus 10, versículo 39, o autor diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Observe Deus falando novamente através do autor do livro de aos Hebreus, Então, observe que esta carta, podemos dizer assim, aos Hebreus, está dizendo que se o justo recuar, a alma de Deus, ou Deus, não terá prazer neste tal justo, porque ele está dizendo que, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então a fé é muito fundamental mesmo. Então, nós vemos que aos Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador, ou seja, recompensador dos que o buscam. Aos Gálatas 3:11 diz que é evidente que ninguém será justificado diante de Deus pela lei, entendeu? E porque o justo viverá pela fé. Aí nós voltamos ali para os Hebreus 10:38, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar. Então isso significa que uma pessoa que vive pela fé não pode recuar. A verdadeira fé não nos deixa recuar. Você está entendendo? Mas como produzir esta fé? Como que eu vou conseguir adquirir? Como que Deus fará, já que Ele exige esta fé de mim?
E eu iniciei dizendo que, desde que Deus exige fé para sermos abençoados, para sermos salvos, para agradar a Ele, é lógico que Ele deve ter providenciado os meios para que essa fé seja produzida em mim, em você, em todos nós. Certo? Então vamos lá. Primeiro, a fé é produzida em cada cristão ao nascer de novo. Quem foi que registrou isto e nos deu uma ideia de mais ou menos como isto acontece? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, aos Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Você está vendo? Então a fé é produzida em cada cristão quando ele nasce de novo. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você aceita Jesus como seu Salvador, o processo de novo nascimento começa por aí, entendeu? O homem nasce pela palavra, escuta a mensagem, ouve a pregação. Deus toca no coração da pessoa porque a salvação pela graça é de graça, entendeu? Ninguém fez nenhuma obra, ninguém fez nenhuma maravilha para ter o direito de alcançar a salvação. Isto é uma obra exclusiva de Deus. É o que o apóstolo Paulo, aqui na carta que ele escreveu aos irmãos que estavam em Éfeso, no capítulo 2, no versículo 8, ele diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então a salvação é por meio da fé, tá? E como é que ela acontece? Ela acontece através da graça, tá? E o que é a graça? A graça é a manifestação do poder de Deus, a misericórdia, o favor imerecível de Deus em nossa vida. E como é que tudo isto acontece? Isto acontece através do novo nascimento e é um dom de Deus. Isso não vem de mim, não vem de você, não vem de nenhuma pessoa. É um dom exclusivo de Deus. E como eu posso confirmar isto dentro das Escrituras para que você se conforte com o que eu estou falando e consiga ter um entendimento do que Deus está querendo revelar para você neste momento? Eu levo você para o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, quando o apóstolo Paulo disse naquela mensagem onde ele estava levando a palavra de Deus para aquela multidão que estava escutando ali em Atos, né, no grande dia de Pentecostes, aquela festa tão bonita que aconteceu ali em Jerusalém. Olha, Atos 2,38 diz, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós vemos que a graça de Deus, né, produz a fé em nós. Quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, quando nós nascemos de novo, a graça de Deus produz fé em cada um de nós. E como é que isso acontece? Isso acontece através do dom de Deus. Certo? É um dom de Deus, não é uma coisa que eu fiz com que acontecesse, dei razões, dei motivos, não, nada disto. É um dom de Deus. Bom, segundo, Deus produz a fé no homem pela sua palavra, entendeu? Quem é que nos traz evidência deste fato? Romanos, capítulo 10, versículo 17. Novamente, o apóstolo Paulo traz uma experiência muito grande para cada um de nós, quando ele diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, Deus produz a fé em cada um de nós através da sua palavra. Por isso que é importante você ter o seu momento de meditação, ter o seu momento de leitura da palavra de Deus. É muito importante quando você chega na igreja e presta bastante atenção à mensagem da palavra. Muitas vezes pessoas chegam na igreja, ficam conversando, batendo papo daqui, batendo papo dali, entendeu? Atendendo o telefone, no WhatsApp, no Facebook. Tem gente que age de todas as maneiras, justamente dentro da igreja, no momento da palavra de Deus. Entretanto, é o que a Bíblia nos mostra que, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, como é que a fé pode ser produzida no homem? Deus produz a fé no homem pela sua palavra. Terceiro, para nós concluirmos, a Bíblia é chamada a palavra da fé. Olha só, Deus produz a fé no homem pela sua palavra. Certo? E quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, tá? A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Existem alguns por aí dizendo a Bíblia, a palavra não é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus, nada disto. A Bíblia Sagrada é a palavra genuína de Deus, tá certo? E a Bíblia Sagrada é chamada a palavra da fé. Então, se você quer adquirir fé, você precisa examinar
A Bíblia Sagrada. E quem é que nos traz evidência deste fato tão importante? Romanos capítulo 10, versículo 8, o próprio apóstolo Paulo. Você está vendo como o apóstolo Paulo foi muito inspirado por Deus nessa questão da fé? Então, vamos lá. Romanos 10, versículo 8, diz assim, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Qual é a palavra da fé que nós pregamos? Qual é a palavra que tem que estar junto de nós? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela não deve estar apenas dentro do livro chamado Bíblia, ela deve estar em nosso coração. Em nosso coração, quando nós estamos meditando, quando nós estamos orando, quando nós estamos pensando, quando nós estamos dormindo, quando nós estamos andando. E quando nós estamos de frente com outras pessoas, no altar, no evangelismo, na rua, entendeu? Confrontando as pessoas no evangelismo face a face, naquele momento ali, a palavra deve estar em nossa boca para nós falarmos. Então, nós falamos da palavra que está onde? Na Bíblia Sagrada. Quem é a palavra da fé? É a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia Sagrada é chamada a palavra da fé. Então, como é que Deus produz a fé no homem? Como a fé é produzida no homem? A fé é produzida em cada cristão ao nascer de novo. Recapitulando, Deus produz a fé no homem pela sua palavra. A Bíblia é chamada a palavra da fé. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Espero ter ajudado você através deste vídeo, através desta mensagem. Muito obrigado por assistir mais este vídeo. Um abraço fraternal. Que Deus abençoe você. Ajude que a fé seja produzida na sua vida e que você transmita este vídeo para muitas pessoas e que elas sejam abençoadas através da palavra de Deus e tenham uma fé estabilizada para a glória de Deus, o nosso Pai. Que Deus abençoe. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal e também não deixe, ou seja, não esqueça de deixar o seu comentário. Aquele abraço, fica com Deus, na paz de Cristo.